sou a Yandra, né? Vocês já me conhecem, que acompanha aqui o canal, né? E eu vou falar um pouco hoje na videoaula sobre classificação biológica. E ao longo do vídeo a gente vai estudar um pouco do histórico, até chegar na classificação que a gente sabe hoje, que a gente conhece, que é os 5 reinos, né? Os 3 domínios. Vamos ver um pouco de quem foram os cientistas que colocaram essa classificação, né? Até a gente chegar ao que a gente tem hoje. Bom, a classificação biológica é a parte da biologia que identifica, nomeia e classifica os seres vivos de acordo com seu grau de parentesco evolutivo. O homem primitivo, ele já fazia uma espécie de classificação, aquilo que ele considerava perigoso para ele, o que não era, o que ele poderia comer, o que ele não poderia, e qual era venenoso e não venenoso, o que não traria riscos para ele. Aristóteles, ele já havia feito uma dicotomia entre 2 reinos, mas a gente tem que olhar para ele a realidade que ele vivia à época ali, né? Só era possível realizar essa classificação com base na observação, que era possível visualizar a olho nu. Para eles ali, então, planta o que era fixo ou substrato, e os animais eram aqueles que se locomoviam em busca do seu alimento. Bom, aqui a gente vai observar a escada do Aristóteles. A gente pode ver que ele inicia ali sua escada a partir da matéria inanimada, com as plantas inferiores e as superiores, e depois chega nas superiores até chegar no homem, que teria já sofrido o ápice do desenvolvimento, então que seriam os superiores. Com a Idade Moderna, houve a Revolução Industrial e Científica, e isso trouxe a valorização das experimentações. Ali, então, foi possível a construção e aperfeiçoamento de vários instrumentos de laboratório, como o microscópio de luz, o que possibilitou o início do mundo invisível, que não era visto ao olho nu, como células, micro-organismos, passaram então a ser estudados, que até então não se tinha conhecimento. O Carlos Linneu foi um taxonomista, né? Ele é considerado o pai da taxonomia. Ele, nos seus estudos, ele manteve a dicotomia dos 2 reinos. Em seu livro Sistema Natura, ele fala um pouco sobre ele fala sobre a classificação. Ali, nos pensamentos da época, se fundamenta que a classificação dos animais e plantas é tipológica e fixista, ou seja, não se aceita a evolução. E para Linneu, a classificação era uma forma de compreender a grandeza da criação divina. Um pouco das inovações lá, das ideias de Linneu, né? Então, ele propôs a classificação segundo níveis hierárquicos, começando por espécie, como uma unidade de classificação, seguido pelo gênero, ordem, classe e reino. Ele também abandonou o uso de longos nomes descritivos para designar classe e ordem. Criou o sistema binomial para formular o nome científico das espécies, como por exemplo Canis lupus. Então, também o uso do latim. E aqui é algum exemplo para a gente entender como que funciona esse sistema binominal. A gente sempre vai ter o nome do gênero, né? Que seria Panthera, e onça, que é o epiteto específico. Os 2 juntos vão formar o nome da espécie. Então, o gênero é um conjunto de espécies que são muito semelhantes, e o epiteto específico é o termo que designa a espécie. A dicotomia dos 2 reinos, então, dentro das plantas, era considerada as bactérias e os fungos. Mas por que isso? Ali na visão da época, plantas eram organismos que faziam fotossíntese, que viviam fixas aos substratos e que possuíam parede celular. Já os animais eram organismos que se locomoviam em busca do seu alimento,
Então, por isso ali foi colocada a ameba dentro dos animais. Mas existem organismos que têm locomoção e realizam fotossíntese, como o caso das euglenas. Então, onde vamos colocar esses organismos? Então, houve a proposta de um terceiro reino, que é do Richard Owen. Ele que propôs o reino Protozoa. Ele era um opositor às ideias de Darwin. Para ele, animais e plantas eram membros especializados e existiam diversos organismos com formas e tamanhos que não se encaixavam nessas divisões. Passado algum tempo, então, nós chegamos ao Haeckel, que em 1866, dentro do reino protista, ele incluiu bactérias e esponjas. Em 1894 e 1904, ele restringiu o termo protista apenas para organismos unicelulares, incluindo moneras. Ele era um apoiador das ideias de Darwin. Como é possível observar aqui nessa imagem, a gente pode ver que ele segue um sistema de árvore que vai se ramificando, né? Então, ali ele incluiu no protistas ali. A gente pode observar. Aqui a gente pode ver que ele incluiu os monedas. E pode ver que é sempre uma árvore que vai se ramificando. Passou uma série de evoluções, vários cientistas, até que a gente chega, então, no Windtuck. Aqui, nessa época, a gente já tem o surgimento do microscópio de varredura. Então, ele vai estabelecer os 5 reinos, que é o que a gente conhece hoje, que é o reino monero, o protista, o reino animal, o reino fungi e o reino das plantas. A Lynn Margulis, ela usava dados moleculares e estruturais. Então, em 1970, com o uso de moléculas em estudos evolutivos entre os seres vivos, surgiu a filogenia molecular. Então, ela utiliza-se da teoria da endossimbiose para propor algumas mudanças no sistema dos 5 reinos. Como a gente pode observar aqui na proposta dela. Mas, paralelo às ideias da Lynn Margulis, nós temos o Carl Voess. Ele foi pioneiro nos estudos da filogenia molecular e ele iniciou seu trabalho fazendo comparações com o RNA ribossômico, uma vez que todos os seres vivos possuem RNA ribossômico. Então, ele verificou que havia organismos distintos que não dava para manter dentro de um grupo chamado Monera. Então, ele fez uma classificação que seriam apenas as bactérias e outro que seriam a arqueias. O reino Monera são organismos unicelulares, são procariontes, que são então as bactérias, as cianofícias e as cianobactérias, que seriam as algas azuis. Já o reino protista são aqueles organismos unicelulares ou pluricelulares que apresentam um material genético que está organizado nos cromossomos dentro do núcleo. Um representante que é o exemplo aqui nosso é o Trypanosoma cruzi. Já o reino fungi são seres eucariontes, uni e pluricelulares, são heterótrofos, que são exemplos as leveduras, o mofo, o bolor e os cogumelos. Já o reino animal são organismos multicelulares e heterótrofos que englobam desde as esponjas marinhas até o homem. Já o reino plantae são os vegetais, desde as algas verdes até as plantas superiores. Caracterizam-se por terem células revestidas por uma membrana de celulose e por serem autótrofas. Então, um reino é um grupo de filo. Filo é um grupo de classe
E classe é um grupo de ordem, ordem é um grupo de família, família é um grupo de gênero, gênero é um grupo de espécie. Espécie é um grupo de indivíduos semelhantes que se reproduzem entre si, gerando descendentes férteis. Aqui são as regras internacionais, só vou comentar as 3 primeiras, mas daí pode pausar o vídeo para ler as outras. O nome científico, então, ele sempre vai ser escrito em latim. O gênero sempre vai iniciar com letra maiúscula e a espécie com minúscula. O nome, quando manuscrito, que você está escrevendo um texto ali, sempre você vai ter que sublinhar. E quando você está ali digitando no computador, fazendo um trabalho no Word, sempre em itálico e negrito, destacando a espécie. É bom a gente lembrar que a nomenclatura botânica é independente da nomenclatura zoológica e bacteriológica. Bom, o vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações um outro vídeo, que também vocês vão conseguir compreender um pouco mais sobre a classificação. Tchau e até o próximo vídeo.